Capítulo 10. Fiona, querida, come um pouquinho só, implorou Rose Bristol. Um pouco de ensopado, um sanduíche. Sentada à mesa da cozinha, Fiona deixou escapar um sorriso fraco. Não consigo, senhora Bristol. Menina, você tem que comer. Suas roupas já estão ficando largas. Só um pedacinho, por favor, mocinha. Joe vai ficar uma fera comigo quando a vir em pele e osso. Fiona cedeu e aceitou um pouco do ensopado de carne que Rose lhe deu, apenas para agradá-la. Não sentia fome e se perguntava quando sentiria outra vez. A cozinha estava repleta de comida. Os vizinhos tinham levado tortas salgadas, rolinhos de salsicha, guisados, alimentos frios, batatas, repolho cozido e pão para a família, de modo que teriam o suficiente para eles e os convidados durante os 3 dias, que abrangiam o velório e o funeral. Sob os olhos atentos de Rose, ela levou uma garfada de ensopado à boca, mastigou e engoliu. Muito bem, mocinha, coma tudo, que agora vou ver sua mãe. Joe chegará logo. Faz 2 dias que lhe mandei uma carta. Não se preocupe, querida, ele não vai demorar. A senhora Bristol saiu da cozinha e foi até a sala para receber os convidados, que voltavam do cemitério com a família de Fiona, que ainda na cozinha repousava o garfo no prato e cobria o rosto com as mãos. Em sua mente, as imagens do enterro do pai. O longo cortejo até o cemitério, o caixão descendo a cova e o corpo da mãe vergando, enquanto o padre jogava um punhado de terra sobre o caixão. O pai tinha passado a noite em casa e agora estava enterrado em terra fria. Ela não chorava enquanto as cenas lhe vinham à mente. Estava muito cansada. Tinha chorado no hospital, chorou até inchar os olhos e chorou de novo no velório. A dor devastadora que sentira na noite do acidente tornava-se uma dor pesadamente entorpecida que se espalhava pelo seu corpo e alma, deixando-a alheia a tudo, exceto ao fato de que seu pai se fora e nunca mais voltaria. Para essa dor não havia alívio. Ela tentava se ocupar com Eileen e Simi por algum tempo, mas quando se lembrava do pai, a respiração sumia no seu peito. Cada lugar para onde olhava evocava a lembrança dele. A cadeira à beira da lareira, a bolsinha de tabaco, o arpel. Como aquelas coisas podiam estar ali se ele já não estava presente? Ela foi até o console, pegou o arpel e alisou a madeira esculpida e gasta pelo uso. O que aconteceria com eles? Sua mãe simplesmente não quis saber de ninguém durante 2 dias. Recusou-se a amamentar a Eileen. Ela teve que ser amamentada pela senhora Farrell, uma vizinha moradora do outro lado da rua que estava amamentando o filho. Kate se meteu na cama, chorava e chamava pelo marido enlouquecida pela dor. Antes de romper o segundo dia, ela desceu a escada e colocou-se ao lado do caixão, pálida, cheia de olheiras e descabelada. Ali, juntou-se ao lamento visceral que os irlandeses dedicam aos mortos. Gritam e choram o mais alto possível, para que o morto possa escutá-los e tome conhecimento do sofrimento deles. É algo terrível de se ver, o clamor de almas humanas despojadas que urram de agonia para o céu. Mais tarde ela se deixou ser banhada por Rose, que aplicou compressas quentes nos seus seios empedrados e penteou seu cabelo. Ainda desnorteada, perguntou pelos filhos
e pediu com muita insistência para ver Aileen. Conversou com Rod sobre as providências a serem tomadas para o funeral e depois voltou para a cama e dormiu pela primeira vez após dias. Charlie, a duras penas, tentava ser forte e confortar a família. Marcou presença durante o velório e o funeral. E também ajudou a carregar o caixão. Fiona não o tinha visto chorar, mas o viu sentado na cozinha. Ele olhava o fogo absorto, enquanto segurava o relógio do pai. Simi reagiu como toda criança de 4 anos. Em certos momentos demonstrava medo e confusão e chamava pelo pai. Em outros, se sentava à frente da lareira e, alheio a tudo, brincava com seus brinquedos. Fiona sofria por ele e Aileen, por todas as coisas que os dois nunca ouviriam do pai. Lembranças da Irlanda, histórias assombradas que ele contava no dia de finados, passeios pelo rio. Eram tantas coisas, coisas que ela tentaria contar para eles e que ainda não era hora de contar. Uma suave mão em seu ombro interrompeu seus pensamentos. Fiona, pode pôr a chaleira no fogo? Perguntou a senhora Bristol. O Ben Tillett acabou de chegar com os homens dele. Talvez queiram uma xícara de chá. Claro que sim, ela respondeu, recolocando o arpel no console. Rose desapareceu outra vez. E Fiona preparou o chá, aliviada por ter uma tarefa com que se ocupar. Quando levou o Bully para a sala de visitas, ela se deu conta de que a casa ainda estava com muitos convidados, cuja presença naquele momento e durante os últimos 3 dias era um tributo ao pai dela, uma prova do quanto ele era querido. Ela se esforçava para conversar com os vizinhos e os amigos. Algumas senhoras afagavam seu braço, outros sussurravam condolências, dizendo o quanto ela se parecia com ele. De vez em quando seus olhos procuravam por Joe. Como ela desejava que ele estivesse ali. A senhora Bristol tinha enviado uma carta para Covent Garden, narrando o que acontecera. Se fosse possível, Fiona teria ido até ele, mas estava sem dinheiro e muito preocupada com Kate para deixá-la sozinha. O Sr. Bristol também não podia buscá-lo. Já tinha perdido um dia de trabalho só para ajudar nos preparativos para o funeral. Se perdesse mais um dia, certamente outro tomaria o seu lugar. Fiona ouvia com polidez, tentando conciliar sua exaustão, enquanto a senhora McCallum falava sobre a gentileza com que seu pai sempre a tratara. Ao mesmo tempo em que atendia a velha senhora, ela também ouvia uma outra conversa. Parados num canto da sala, 2 homens, o Sr. Dolan e o Sr. Farrell, que além de vizinhos também eram trabalhadores das docas, faziam comentários sobre o pai dela. 15 anos trabalhando nas docas e nunca teve nenhum acidente, dizia o Sr. Dolan. Nenhum dedo perdido, nenhum osso quebrado. E de repente ele cai lá de cima. Isso não faz sentido, Alf. Ouvi os policiais dizendo que tinham encontrado óleo na plataforma, disse Alfred Farrell. Eles acham que vazou de um guincho e causou o acidente. Conversa fiada. Por acaso você já ouviu que alguém das docas não tomou cuidado com a manipulação do óleo? Ninguém descuida disso por lá. É como as alianças de casamento, ninguém usa porque é perigoso. Se alguma coisa se agarrar nela, lá vai-se o dedo. O mesmo acontece com o óleo. Se uma única gota cai no chão, logo a mancha é coberta de areia. Qualquer homem do Oliver sabe disso. Ela estremeceu com o que ouviu. Eles estavam certos, pensou. Aquilo não fazia sentido. Fiona tinha informação suficiente sobre o trabalho do pai para concluir
que nenhum trabalhador das docas escorregaria em poças de óleo. Da mesma forma que não se podia empilhar uma carga de noz moscada em cima de uma xícara de chá, porque as folhas absorveriam o sabor. Ela ouvira o comentário de Rhodes sobre o inquérito, dizendo que a polícia havia encontrado o portão da plataforma aberto com uma mancha negra de óleo nas proximidades. Kieran, o capataz, declarou que talvez um dos homens não tivesse trancado o portão direito. Na noite do acidente estava ventando e o pai dela podia ter ouvido o barulho da porta contra a parede. Teria ido até lá para fechá-lo e, como estava escuro e ele só tinha uma lanterna, não viu o óleo. Kieran afirmou que naquele dia tinha mandado um dos homens, Dave O'Neill, injetar óleo nos guinchos. Talvez Dave tivesse deixado derramar um pouco. Foi uma tragédia, disse o Sr. Kieran. Os rapazes fariam uma coleta. E ele tinha certeza de que o Sr. Burton compensaria a família com alguma coisa. Satisfeito com este depoimento, o oficial encarregado da investigação encerrou a ocorrência, considerando a morte acidental. Fiona tinha ouvido tudo isso, mas não registrou nada, porque estava sobrecarregada pelo choque causado pela morte do pai. Seu pai tinha caído da plataforma. Os detalhes não importavam. O que importava mesmo é que ele estava morto. Mas agora sua mente clareava um pouco mais. Com licença, senhora McCallum, ela disse bruscamente. Deixou a mulher falando sozinha e retornou à cozinha. Tinha que ficar a sós por um minuto para pensar. Sentou-se na cadeira do pai. Estava claro como o dia. Alguém tinha jogado óleo no chão para que ele escorregasse. Porque ninguém percebera isso. Era doloroso pensar nisso. Sua mente estava muito confusa, mas ela registraria seus pensamentos e os organizaria. E depois contaria para o tio Rod, e ele conseguiria que se fizesse uma outra investigação. Era óbvio o que tinha acontecido, estava na cara. Era ridículo. Por que alguém cometeria esta atrocidade com meu pai? Ela se perguntava. No mínimo, algum colega dele. Ela teria enlouquecido? Sim, era isso. Ela estava perdendo o juízo. Estava em busca de um motivo para a morte do pai, agarrando-se em insignificâncias. Curvou-se para a frente com os cotovelos sobre os joelhos e a cabeça apoiada nas mãos. Ainda não conseguia aceitar o acontecido. Uma parte dela ainda esperava que o pai entrasse pela porta da frente, vindo das docas. Ele se sentaria, leria o jornal e todo o pesadelo seria esquecido. Em sua infância ele tinha sido o centro do seu universo e ela presumia que ele estaria sempre presente para cuidar deles, pôr a comida na mesa, protegê-los dos perigos do mundo. Mas agora tinham perdido o pai. Sua mãe estava sem marido. Quem cuidaria deles? Para onde iriam? Tal como acontecera nos últimos 3 dias, naquele momento a dor pela morte do pai desabou sobre ela como uma avalanche. Tentava se controlar, mas a emoção era enorme. E em prantos deu-se em conta de que Joe entrava na cozinha. Fi? Ele disse com ternura, ajoelhando-se ao lado dela. Ela virou a cabeça. Oh, Joe, ela murmurou. Seus olhos estavam tão tristes e tomados pela dor que os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele abraçou-a e manteve-se abraçado enquanto ela chorava. Fazia carinho e afagava os cabelos dela enquanto ela extravasava a dor em soluços. Quando já não havia mais lágrimas para chorar, ele segurou o rosto dela e secou-lhe as lágrimas com os polegares.
Minha pobre garota, ele disse. Por que, Joe? Por que o meu pai? Ela perguntou com os olhos azuis cheios de lágrimas. Não sei, Fiona. Eu gostaria de ter uma resposta para você. Deus, como eu sinto falta dele, ela sussurrou. Eu sei que você sente, querida, eu também sinto. Seu pai era um homem incrível. Sentaram-se em silêncio por alguns minutos. Joe segurava a mão dela. Entre eles, nenhuma palavra floreada, nenhum chavão. Ele faria qualquer coisa para que ela não sofresse, mas sabia que não havia nada que pudesse fazer. A dor de Fiona seguia o seu curso, como uma febre. Só a deixaria livre quando se consumisse por inteiro. Ele não pediria que ela se calasse, nem lhe diria que era a vontade de Deus e que agora o pai dela estava melhor. Seria uma tolice e ambos sabiam disso. Quando alguma coisa dói tanto quanto aquilo, o melhor é deixar doer. Não existem atalhos que possam cortar o caminho. Ele se deixou cair na cadeira de balanço de Kate. Fiona o olhou e notou que ele estava cansado e não tinha tomado banho. O trabalho com o Peterson está pesado? Está sim. Chegaram os vagões da colheita. Trabalhamos o tempo todo para descarregá-los. Se não fosse isso, eu estaria aqui mais cedo. Recebi a carta da mamãe ontem de manhã, mas não pude me afastar do serviço. Se saísse de lá, seria despedido. Tome, não dá a mínima para o funeral dos outros a não ser o dele. Estou sem dormir desde que li o que aconteceu. Desculpe, Fia, eu queria ter chegado mais cedo. Fiona assentiu com a cabeça, ela compreendia. Ele já estava lá. Quando você tem que voltar? Esta noite. Não agora, mais tarde. Deixei o Harry terminando o trabalho, mas amanhã de manhã vai chegar outra carga. Ela se sentiu desapontada. Esperava que ele pudesse ficar. Oh, Deus! Como ela queria que ele ainda estivesse na casa dos pais e não em Londres. Naquele momento ela precisava tanto dele, de suas palavras, de seu conforto. E ele também seria necessário nos dias que ela teria à frente, mas não estaria presente. Como se tivesse lido os pensamentos de Fiona, Joe pegou um shilling e pressionou a moeda na palma da mão dela. Pegue isso. É para papel e selos. Você pode me escrever toda noite. Escreva uma carta quando não estiver aguentando. Isso será como se estivéssemos conversando um com o outro, está bem? Está bem. Ainda tenho tempo para uma caminhada, ele disse levantando-se. Vamos sair daqui. Esse clima de sussurros e lamentos não é bom para você. Vamos até o rio para ver os barcos. Ainda temos 1 hora ou mais antes de escurecer. Fiona levantou-se e pegou o chale dependurado atrás da porta. E ele estava certo, seria bom sair de casa. Enquanto se aprontava, ela foi tomada pela estranha sensação de que o pai estaria no rio, presente em todas as coisas que ele amava. O marulho cinzento da água, as nuvens que corriam no céu, o vôo das gaivotas e a proa ávida de um navio rumo ao mar. Ele não estava ali, naquela casa de dor. Estava no rio, ela tinha certeza disso. E quando Joe a pegou pela mão e conduziu-a para fora de casa, essa certeza serviu de alento e lhe deu um pouco de paz. Capítulo 11. Kate verificou o número do pedaço de papel que tinha em mãos. 65 Stewart Street. Era o número que estava na porta. Por que então ninguém respondia? Ela bateu outra vez. Já vai.
gritou uma voz lá de dentro. Eu já tinha ouvido. A porta abriu-se com violência e ela se viu diante de uma mulher gorda e desgrenhada, que a julgar pela aparência estava dormindo e não demonstrava o menor prazer por ter sido acordada. Senhora Coleman? Sim, eu mesma. Eu sou a senhora Finnegan, estou aqui para ver o cômodo. Entre. Então, disse a mulher empurrando-a para dentro do escuro saguão de entrada, que fedia a repolho. O cômodo é lá em cima. No último andar, a porta está aberta. É um cômodo muito bom, senhora Finnegan, disse a mulher. Tinha dentes pretos e fedia a uísque. Finnegan. Flanagan. Finnegan. Para mim, dá tudo no mesmo. Pode subir. Obrigada, senhora Coleman, disse Kate subindo a escada. O corrimão trepidava embaixo de sua mão enquanto ela subia para o primeiro andar. Os degraus estremeciam e rangiam. Através de uma porta aberta, ela viu uma jovem mulher que comia um pão ao mesmo tempo em que amamentava um bebê. Em outro cômodo, um homem roncava estirado sobre a cama. Ela continuou a subir até o segundo andar. Uma das 3 portas estava totalmente aberta e entrou no cômodo. Alguma coisa foi esmagada pelos seus pés. Talvez um pedaço de reboco, ela pensou, o lugar estava escuro. Persianas cobriam uma única janela, puxou-as e deu um grito. O cômodo inteiro estava infestado de baratas negras. Elas se alvoroçaram com a luz e subiram pelas paredes, escondendo-se nos rasgões do imundo papel de parede e dentro da lareira, e de um colchão que caía aos pedaços. Kate desceu a escada em segundos e saiu, apressada para a porta de entrada. A senhora gostou do cômodo? Gritou a senhora Coleman atrás dela. Ele está infestado. Ah, as baratas não lhe farão mal. Eu posso alugar o cômodo por um preço baratinho. O aluguel também dá direito de usar a cozinha. Ela aproximou-se de Kate. E há uma outra vantagem em ficar com ele. Se as coisas piorarem, você pode fazer um dinheirinho sem precisar sair dele, entendeu? A mulher sorriu com um olhar malicioso. Me disseram que o senhor do segundo andar, o Daniels, paga bem. Furiosa, Kate abriu a porta e saiu correndo. As baratas, a sujeira, o fedor do lugar, tudo isso lhe dava náuseas. Aquela vadia imunda, ela bufava de raiva com aquelas propostas sórdidas. Se o Paddy a ouvisse, seguramente quebraria todos aqueles dentes podres. Paddy. Ao pensar nele, romperam lágrimas. Ela tirou o lenço do bolso e secou os olhos. Não podia se dar ao luxo de começar a chorar naquela hora. Tinha que encontrar um cômodo. O dinheiro estava curto e não dava mais para pagar o aluguel da casa na Montague Street. A perda do salário de Paddy já seria o bastante para a miséria. Ainda mais porque logo após a morte dele, ela teve que arcar com a conta do hospital e com os custos do caixão, do carro fúnebre, do jazigo, no cemitério e da lápide. Kate encontrou as 2 libras mencionadas por Paddy, e como ele havia dito, os rapazes do Oliver passaram uma lista e a presentearam com mais 3 libras, afora 1 libra do sindicato e outra do seguro funeral. Fiona e Charlie estavam dando tudo o que ganhavam a Kate. E ela voltou a lavar roupa para fora, mas isso não era o suficiente. Ela esperava que a Burton Tea pagasse 10 ou 20 libras de indenização pela morte do marido. Passaram-se aproximadamente 2 semanas, sem que a companhia desse qualquer sinal. Ela então tomou coragem e foi até a administração. Esperou 3 horas para ser atendida por um contador jovem e inexperiente, que lhe disse para retornar no dia seguinte.
e falar com o contador mais antigo. Quando retornou, teve que esperar mais uma vez. Um outro contador lhe deu alguns documentos para preencher. Ela quis levá-los para casa para que Rogers lesse, mas o homem não permitiu e ela teve que preenchê-los ali mesmo, recebendo a orientação para voltar 30 dias depois. 1 mês, senhor, eu preciso do dinheiro agora, ela protestou. O contador, um homem de aparência severa, com costeletas suíças, informou que aquela assinatura concordava com o andamento dos procedimentos compensatórios da Burton. Se ela não seguisse esses procedimentos, sua solicitação não seria validada. Ou seja, esperar era a melhor coisa que ela podia fazer. O tempo gasto na Burton deixou-a exaurida. Isso foi tudo o que ela pôde fazer naqueles dias para não cair aos pedaços. Quando abria os olhos a cada manhã, ela se abatia outra vez com a dor e só tinha vontade de chorar. Depois, ainda atordoada pelo sofrimento, mas guiada pela necessidade, ela se levantava, alimentava os filhos, começava a lavar a roupa e fazia o máximo que podia. Não vestiu luto nem usou colar e broches pretos. Não havia lugar na casa nem para lamentações, nem para choro. Isso ela deixava para as irmãs das classes mais abastadas. Mulheres como ela, ainda que pudessem enlouquecer de dor, acordavam de manhã e se colocavam de pé para alimentar os filhos famintos. Toda vez que ela pensava nos filhos, o medo do futuro a tomava por inteiro. Como os sustentaria? Talvez pudesse vender alguns itens da mobília quando se mudassem. Isso lhe renderia uns poucos shillings. Se tivesse que vender a aliança de pede, ela venderia, mas só se fosse necessário. Ela podia vender a tábua de passar roupa e ferro. Não sobraria espaço quando eles vivessem em um único cômodo. Acontece que sem esses itens ela não poderia mais trabalhar como lavadeira, o que significaria a perda dos recursos, embora talvez pudesse lavar e passar na casa dos próprios fregueses. Mas neste caso, quem tomaria conta de Simi e Aileen? Eu não consigo suportar isto, ela pensou, não consigo. Perdi 2 dias com a Burton Tea e nada aconteceu. Ontem e hoje, fiquei o tempo todo à procura de um cômodo e não encontrei nada. Ou eram caros ou pequenos e horríveis. E de novo ela se viu envolvida pelas lágrimas. Mas desta vez eram lágrimas de desespero e não havia nada que ela pudesse fazer para estancá-las. Vamos, Bristol, vamos com os rapazes. Vai ser divertido, disse Harry Eaton, enquanto ajeitava a gravata no espelho. Não, obrigado, amigo, estou quebrado, disse Joe de olhos fechados, bocejando. Bobagem, você não está cansado. Sei por que não quer ir. Joe abriu um olho. Por quê? Essa garota bonita, a Fiona, ela não vai gostar. Diz para ela que não vai gastar só porque você o molha de vez em quando. Joe riu. Era o ritual da noite de sábado de Harry. Por mais que estivesse extenuado, ele ainda encontrava tempo e energia para sair com prostitutas e criticar Joe por não fazer isso. Pense, cara, ele argumentou. Mulher bonita, loura, morena é você que escolhe. Será que não dá para você se controlar? Harry Eaton, no entanto, não se preocupava nem um pouco em se controlar. O que ele queria era pagar pelo sexo e em Londres havia mulheres o bastante para satisfazê-lo. No livro de Harry Hay há 2 tipos de mulheres. O Joe tinha suas razões para não acompanhar Harry. Fiona era uma delas, mas ele também não queria voltar de um bordel da Haymarket com uma boa dose de doença. Já tinha ouvido Harry gemer no banheiro algumas vezes,
porque doía tanto que ele mal conseguia urinar. E ele próprio confessava que o tratamento doía ainda mais. Mas isso não o detinha. Continuava a sair com os amigos do mercado em busca de mulheres, como ele mesmo dizia, e sempre soltava uma piada quando estava de saída. Está bem, eu já vou. Você tem examinado os olhos ultimamente? Não, pois devia, cara, sabe exagerar nisso. Harry sorriu fazendo um gesto obsceno. Está bem, agora cai fora e me deixa em paz. Harry saiu assoviando a escada abaixo. Tenho pena da pobre moça que você pegará esta noite, pensou Joe. Você vai tratá-la como um touro. Ele bocejou de novo. Tinha que ir para a cama, mas estava muito cansado para se levantar. A portinhola do fogão estava aberta e o calor do fogo lhe aquecia os pés. Sentia-se pleno e aquecido e culpado. Ele e Harry tinham começado a trabalhar às 4 da manhã. Embora a época de colheita estivesse acabando, os vagões de carga não paravam de chegar. Os fazendeiros estavam aflitos para vender o resto de suas colheitas. Já fazia tempo que ele não tirava o dia de folga. Podia ter insistido nisso, mas não seria inteligente. Não naquele momento. Peterson deixara sinais a respeito de uma promoção. Martin Wilson, o homem que negociava o preço final que eles pagavam pelo produto, estava de saída. A ideia de substituir Martin não passava pela cabeça de Joe. Ele achava que era muito novo para esperar tal promoção, mas os sinais eram inquestionáveis. A cada oportunidade, Peterson elogiava o trabalho dele. E nesse dia o tinha colocado para fazer o trabalho de Martin, que precisava fazer um serviço interno. Ele viu o quanto Tommy e Martin o observavam. Na hora da saída, Tommy analisou o registro de contas, apontou 2 transações em que Joe pagara acima do preço. Mas também notou com satisfação 4 operações em que ele pagara abaixo do preço e acabou declarando que, entre aspas, no todo, o seu trabalho era de primeira. Joe quase explodiu de alegria. A aprovação de Peterson tornara-se muito importante para ele. Joe e Harry terminaram tarde lá pelas 7. Tommy ainda estava por lá, com Millie a tiracolo, e convidou os 2 rapazes para jantar com ele e a filha. O coração de Joe ficou apertado. Ele planejava dar um pulo em Whitechapel para ver Fiona. Já fazia 15 dias que não a via e estava preocupado com ela, mas não podia recusar o convite do patrão. Peterson recomendou que eles fossem se arrumar e que depois o encontrassem no Sardine, um restaurante italiano situado nos arredores. Joe ficou em pânico. Era a primeira vez que ia a um restaurante. Ele disse para Harry que talvez não fosse porque as únicas roupas que possuíam eram as de trabalho. Harry lhe deu um paletó que já não queria e emprestou uma camisa e uma gravata. E ele vestiu a melhor calça que tinha. O Sardine estava na penumbra, iluminado apenas por algumas velas em garrafas de vinho, de modo que ninguém notou que a calça de Joe não combinava com o paletó. Tommy fez o pedido para todos. Joe adorou a sopa servida como entrada, mas levou um susto quando chegou o macarrão. Millie, Tommy e Harry se divertiram quando o viram pelejando com a massa, até que Millie resolveu lhe ensinar como enrolar os fios no garfo. Depois ela despejou queijo parmesão sobre o macarrão e limpou o molho de tomate no queixo dele. Ela estava falante como de costume e contava como andavam os preparativos para a noite de Guy Fawkes, que seria promovida pelo pai. Após o jantar, caminharam de volta para Covent Garden e de lá Tommy e Millie tomaram seu rumo.
Joe adorou o jantar, mas estava se sentindo péssimo. Naquela hora, devia estar em Whitechapel com Fiona. Depois da morte do pai, ela ficou destroçada. Perdeu o vício e emagreceu. E ele era um grandíssimo de um crápula. Ela precisava dele e onde ele estava, divertindo-se no Sardine. Lembrou-se da caminhada na noite do enterro do pai dela, quando voltaram do rio. Lembrou como ela se agarrou nele na hora em que ele se preparava para sair. Aquilo partiu seu coração. Não devia tê-la abandonado no momento em que ela mais precisava dele, mas o que podia fazer? Durante uns 2 dias, ele chegou a pensar em largar o emprego e voltar a Montague Street para ficar com ela. Mas o que isso adiantaria para eles? Ele voltaria a trabalhar com o pai e se mataria para pôr alguns centavos na lata, quando vinha depositando libras. E se ficasse com o cargo de Martin Wilson, ganharia ainda mais. Não era então importante que ele se mantivesse em seu curso? Fiona estaria sofrendo com ou sem ele. A presença dele poderia ser um conforto, mas não afastaria a dor do luto. Ele se levantou da poltrona, juntou as pedras de carvão no fogo e foi ao banheiro para se lavar. Tinha que dormir um pouco. Enquanto lavava o rosto, olhava pela janela do banheiro. O céu de Londres estava extraordinariamente claro. As estrelas brilhavam na escuridão da noite. Contemplou a que brilhava com mais intensidade e se perguntou: será que essa mesma estrela está brilhando para ela? Será que ela estava na janela olhando o céu e pensando nele? Ele disse para a estrela que amava Fiona e pediu que cuidasse de sua amada e a mantivesse a salvo. Despiu-se e entrou debaixo das cobertas. As imagens de Fiona passavam em sua mente, enquanto ele adormecia. Um dia teria o dinheiro que precisavam para a loja, e ele largaria o trabalho com Patterson, e os dois permaneceriam juntos para sempre. Eles se casariam, e aquele tempo difícil de luta e separação ficaria para trás. Um dia, logo. Capítulo 12. Os olhos de Fiona passavam pelo arenque defumado exposto na barraca do peixeiro. Ela foi sozinha ao mercado naquela sexta-feira à noite. Sua mãe estava com uma tosse terrível, uma tosse constante, e Fiona não queria que ela se expusesse ao ar úmido de outubro. Não sentia o menor prazer em ouvir as cantorias dos barraqueiros. Não demonstrava qualquer interesse por esta bela exibição. Ocupava a mente tentando imaginar como comprar comida para 4 pessoas apenas com 6 pences. Quanto custa o arenque? Ela perguntou para o peixeiro. Os maiores 2 pences, ele respondeu, e apontou para os menores. Esses você leva 2 por 3 pences. Vou levar estes 2. Ela pôs os peixes na sacola de compras, em cima das batatas que tinha comprado na barraca dos Bristol e das peras que a senhora Bristol colocara ao lado. Fiona apreciou as peras, mas recebeu a gentileza da senhora Bristol como caridade. Acontece que ela não podia se dar ao luxo de ser orgulhosa e não aceitá-las. Ela conversou um pouco com a senhora Bristol a respeito de Joe e de sua tão aguardada promoção. Ambas recebiam cartas semanais dele, mas já fazia quase um mês que não o viam. Fiona sentia uma falta terrível de Joe. Queria escrever para ele a fim de aliviar a solidão,
Mas toda vez que ia economizar algum dinheiro para comprar papel e selos de carta, ela acabava gastando em compras de pão ou de novas meias para a Simi, ou de pastilhas para a garganta para a mãe. Fiona não tinha dúvida nenhuma de que a tosse da mãe era causada pelas paredes úmidas do novo cômodo em Adams Court. Ficava próximo da bomba d'água do pátio, que vazavam noite e dia, o que tornava os paralelepípedos da rua escorregadios e infiltrava umidade nas paredes de casas mais próximas. Adams Court era um buraco, um beco sem saída, acessado pela Varden Street, através de uma estreita passagem de tijolos. As casas eram atarracadas, com 2 pavimentos independentes e grudavam-se umas às outras ao longo de uma viela de paralelepípedos. Eles moravam na parte da frente do pavimento inferior de uma destas casas no número 12. Antes da mudança, a mãe levou-a para ver a casa. Ela soube do lugar por intermédio de sua amiga Lily. O noivo de Lily tinha residido lá, mas depois do casamento o casal se mudou para uma casa maior, perto do rio. Não havia pia, nem armário embutido. A roupa tinha que ser dependurada em pregos. O espaço era mínimo. Tiveram que vender quase toda a mobília. Fiona odiou a casa, mas quando a mãe pediu sua opinião, com um semblante ansioso e esperançoso, ela disse que apesar do tamanho era uma boa moradia. Os velhos amigos e vizinhos tinham feito de tudo para mantê-los na Montague Street, oferecendo-lhes espaços em suas casas já entupidas de gente. Mas eram ofertas afetivas e não práticas. Kate não podia se aproveitar disso. Rod também tentou ajudar. Não era para Fiona ficar sabendo, mas ela soube. Eles ainda estavam na casa antiga, naquela noite em que Rod chegou tarde da ronda, e Kate lhe serviu um chá. A porta da sala de visitas estava aberta e ela pôde ouvir a conversa sobre o processo da mãe com a Borton Tea. E então, de repente, Rod pediu sua mãe em casamento. Sei que você não me ama, Kate, ele disse. Não depois do pede. Sei o que é ficar entre vocês dois. Não se trata disso. É que, bem, eu poderia cuidar de você e das crianças. Eu ficaria no meu quarto e você no seu. E tudo permaneceria como antes. Vocês não precisariam se mudar. E aí Fiona ouviu os gritos da mãe e a voz ansiosa de Rod. Ai, Jesus, me desculpe, eu não queria fazer você chorar. Só queria ajudar. Cristo, eu sou um idiota. Não, Rod, você não é um idiota, replicou a mãe. É um homem bom. E qualquer mulher se sentiria feliz ao seu lado. Só chorei porque fiquei emocionada. Muito pouca gente neste mundo colocaria sua própria felicidade de lado em prol de outras pessoas. Mas não tem o direito de perturbá-lo com outra família. Você deve construir sua própria família com a Grace. Todo mundo sabe da ternura que você dedica a ela. Portanto, siga em frente e case com a moça. Nós ficaremos bem. Mas será que ficariam mesmo? Fiona não tinha certeza disso. Durante aqueles dias, uma voz do fundo do seu coração vivia repetindo que eles tinham muito pouco dinheiro. O salário dela e o do Charlie só conseguia cobrir o aluguel, e quase não sobrava nada para a comida. E de onde viria o resto? O que fariam quando o bebê precisasse de roupas novas ou outra pessoa da casa de novas botas? Era uma voz paralisante. Uma voz que gritava e se esgoelava e ela nunca tinha as respostas para esta demanda.
Fiona rezava para Deus, pedia pela ajuda dele, pedia forças para resistir, já que perdera a coragem de encarar o futuro. Mas não recebia sinal algum. Parece que Deus não a ouvia. Quando o desânimo se apossava de sua alma, ela enfiava a mão no bolso e apalpava a pedra azul que ganhara de Joe. Apertava a pedra e visualizava o rosto dele, lembrando-se da loja, dos seus sonhos e da vida que teriam juntos. Um dia, logo. O dinheiro que guardavam na lata não parava de crescer. Toda vez que escrevia, ele dizia que o dinheiro tinha aumentado. Na última carta, ele afirmou que se as coisas continuassem a correr bem, eles se casariam mais cedo do que esperavam. Fiona se sentiu feliz quando leu isso, mas a felicidade murchou quando ela se deu conta de que não poderia se casar tão cedo. Sua família precisava do seu salário. Sua mãe ainda estava à espera da indenização que a Burton T. pagaria pela morte de seu pai. Talvez a quantia atingisse umas 20 libras e com isso a mãe encontraria um lugar melhor para viver. E ainda garantiria uma reserva para elas e as crianças. Fiona sabia que não podia pensar em sair de casa antes da chegada do dinheiro. Passou pela barraca das carnes e sonhou em ter dinheiro para comprar um bom corte que seria preparado com molho e batatas pela mãe. Mas o orçamento já não dava para ser esticado e, mesmo se desse, não se teria como preparar o prato. Era uma casa sem fogão. Só tinha uma lareira com uma grelha estreita, que aguentava uma panela de cada vez e nada mais. Ela sentia a falta dos pratos nutritivos que a mãe costumava preparar. Às vezes, o único ingrediente quente disponível era uma xícara de chá. Naquela noite o jantar seria escasso. Ela e Simi comeriam batatas cozidas com pão e margarina. Nada de manteiga, era muito cara. Charlie e sua mãe comeriam o mesmo, acrescido de arenque. Charlie porque precisava manter a força para trabalhar, e Kate porque precisava de algo mais forte. A tosse estava acabando com ela. Tossia com tanta intensidade que algumas vezes seu rosto ficava rubro e ela quase não conseguia respirar. Talvez Charlie conseguisse algum dinheiro extra no dia seguinte. Em caso afirmativo, ela compraria alguns cortes baratos de carneiro para um ensopado. Eles podiam ser cozidos na mesma panela que as cenouras e batatas. Isso poderia melhorar a saúde da mãe. Terminou as compras com um pão e 250 gramas de margarina e se pôs a caminho da casa. Os dedos escorregadios da neblina rodeavam as chamas alaranjadas dos lampiões a gás, projetando uma luz fantasmagórica pela rua, movimentando-se como um ser vivo. A névoa mergulhava e circundava as barracas do mercado, abafando o som e obscurecendo a visão. O nevoeiro a fez tremer de frio. Atravessá-lo era como se cobrir de uma manta úmida e fria. A sacola de compras estava pesada e ela faminta. Suas pernas doíam por ter ficado em pé o dia todo. Desde o dia em que inadvertidamente ensinou ao Sr. Burton uma forma de obter mais trabalho com menos moças, o Sr. Minton se sentiu ridicularizado e passou a fazer com que ela trabalhasse muito mais, requisitando-a para lavar as conchas de chá à noite, esfregar as mesas e varrer o chão. Ela estava exausta e louca de vontade para chegar logo em casa, mas um impulso a fez pegar um atalho.
Fiona virou a High Street e caminhou pela escura Barrow Street. Uma viela de pensões caindo aos pedaços, com portas quebradas e janelas vazias. Não havia lampiões a gás, todos tinham sido destruídos. A rua estava escura e silenciosa. Depois de percorrer alguns metros, ela começou a pensar que aquele atalho talvez não tivesse sido uma boa ideia. Lembrou-se do pavor que sentira quando foi agarrada pelo horripilante Sid Malone. E se ele a tivesse visto na saída do mercado e a seguido? Além disso, ainda havia o Jack. No fim de setembro, 3 semanas antes, ele tinha assassinado mais 2 mulheres. Ambas na mesma noite. Elizabeth Stride, na Barnard Street, e Catherine Eddowes, na Mitre Square. Isso era o que se comentava. Fiona não prestou muita atenção nos jornais, eles a faziam sofrer com saudades do pai. Mas agora ela pensava sobre o caso. A Barnard Street e a Mitre Square não ficavam tão longe assim da Barrow Street. O Jack ainda estava à solta. Podia estar em qualquer lugar. Se ela gritasse, ninguém ouviria e... Oh. Pare com isso, disse para si mesma. Você está sendo tola. Por este caminho você chega em casa em 10 minutos e não em 20. Ela tentou se concentrar em outras coisas, pensou nos novos vizinhos. De um lado havia Frances Sawyer, que, segundo Charlie, era prostituta, e do outro o Sr. Hanson. Fiona o chamava de Sr. Mão Lá. Era um tipo asqueroso que sempre olhava com malícia. Tentava espiá-la e também as outras mulheres pelas frestas do banheiro. Pelo menos as pessoas que compartilhavam a casa com eles eram decentes. O Sr. Jensen, um pedreiro que morava sozinho no andar de cima nos fundos. A Sra. Cox era viúva e ocupava o andar de cima na parte da frente. Gritava muito com os seus 2 filhos. Os melhores eram Jim e Lucy, que residiam no andar de baixo nos fundos. Jim sempre encontrava tempo para brincar com Simi. E Lucy estava esperando o seu primeiro bebê, e todo dia tomava uma xícara de chá com Kate, enchendo-a de perguntar a respeito de partos e bebês. Era difícil morar assim colado em tantos estranhos. Eles tinham que encontrar um lugar melhor, mas para isso precisavam de mais dinheiro. Fiona não queria esperar sentada pela Burton Tea e foi procurar um emprego de fim de semana em algumas lojas. Não deu sorte, mas algumas delas anotaram o seu nome. Sua mãe começou a trabalhar por encomenda confeccionando balões de ar para o Natal. Charlie também ajudava. Às vezes, quando ela já pensava que só havia dinheiro para pão e margarina, ele aparecia com uns poucos shillings, ganhos nas lutas, e a família podia usufruir de tortas de carne ou peixe e batatas fritas. Fiona estava perdida em seus pensamentos. E somente na metade da Barrow Street é que ouviu passos às suas costas. Não é nada, pensou com seus botões, é apenas outra moça, voltando do mercado para casa. Mas uma vozinha dentro dela dizia que eram passos muito pesados para serem de moça. Bem, ela calculou, não deve estar tão próximo não pelo ruído. Mas de novo a voz sussurrou que podia ser o nevoeiro. Ele abafa o som, faz com que as coisas pareçam mais distantes do que realmente estão. Fiona apertou a sacola com força e acelerou o passo.
Os passos atrás se aproximavam. Fosse quem fosse que estivesse ali, estava seguindo-a. Ela começou a correr. O nevoeiro não a deixava enxergar o fim da rua, mas ela sabia que não estava longe. Alguém deve estar por ali, disse a si mesma. Alguém vai me ajudar. Ela descia a rua com velocidade, mas a pessoa que a seguia já estava muito próxima. Os passos se tornaram mais pesados. E em dado momento ela se deu conta de que não conseguiria fugir. Fiona se virou aterrorizada. Quem está aí? Gritou. Calma, não precisa ter medo, respondeu uma voz masculina. Não vou lhe fazer mal, meu nome é Dave O'Neill. Preciso falar com você. Não o conheço. Se afaste de mim, ela gaguejou. Tentou correr de novo, mas foi agarrada. Deixou a bolsa cair e tentou gritar, mas ele tapou sua boca. Não! Ele exclamou. Eu já disse que tenho que falar com você. Ela olhou nos olhos dele, estavam desesperados. Ele era louco. Ele era o Jack. Só podia ser. E a mataria também. Ela soltou um gemido de terror. Fechou os olhos para não se aterrar com a faca. Vou soltá-la, mas não saia correndo, ele disse. Ela assentiu com a cabeça. Depois de solta, abriu os olhos. Desculpe por tê-la assustado, ele continuou. Eu quis falar com você no mercado, mas tive medo. A gente nunca sabe quem está espiando. Ela balançou outra vez a cabeça, tentando se acalmar. Tentando mantê-lo tranquilo. Não conseguia ouvir o que ele dizia, tentando se acalmar. Obviamente era um lunático, mas os lunáticos podem ser perigosos, não devia contrariá-lo. O homem olhou-a, aterrorizado com uma expressão incompreensível. Você não me conhece? Eu sou Dave O'Neill. O'Neill, não se lembra? De repente, ela se deu conta de que o conhecia, ou melhor, que já havia ouvido o nome dele, O'Neill, da investigação. Era o homem que deixou cair o óleo que ocasionou a morte do pai dela. Sim, eu o conheço, mas... Eles me culparam pelo acidente do seu pai, mas eu não fiz aquilo. Coloquei óleo nos guinchos, como disse Curran, mas não deixei cair nada. Sequei toda a engrenagem para não colocar a segurança em risco, como sempre faço. Quando acabei, não havia óleo em nenhum lugar, eu juro. Mas se não foi você, então como? Eu tinha que contar para alguém que não foi culpa minha. Tem gente que não quer nem falar comigo. Você é a filha do Ped. A pessoa mais certa para me ouvir. Ele olhou ao redor. Agora eu tenho que ir. Espere! Ela agarrou a manga do casaco dele. O que está dizendo? Se não foi você que derrubou o óleo, então como ele foi parar lá? Eu não entendo. O'Neill se desvencilhou dela. Não posso dizer mais nada, tenho que ir. Não, espere, por favor. Eu não posso. Pela aparência estava sendo caçado. Ele fez menção de sair, mas virou-se em seguida e disse: Você trabalha na fábrica de chá, não é? Sim. Fique longe do sindicato, ouviu? Agora a voz dele estava baixa e áspera. Sem o seu pai. A ramificação de Wapping esfacelou-se, mas Tillet está tentando consertar isso. Estão falando que também vão organizar as moças do chá. Fique longe e prometa. O que é que o sindicato tem a ver com isso? Promete. Está bem, eu prometo, mas pelo menos me diz por quê. Ele desapareceu na neblina sem dizer mais nada. Fiona queria correr atrás dele, mas suas pernas tremiam tanto que ela não pôde se mover. Que susto ele lhe dera!
Ela precisava se acalmar. Se a mãe percebesse a sua preocupação, perguntaria o que tinha acontecido, e era melhor que não soubesse. Ela estava terrivelmente confusa. Não sabia o que fazer com O'Neill, com as coisas loucas que ele tinha dito. Aquele homem era maluco, só podia ser. Segui-la pela rua daquele jeito, surgir da neblina como um fantasma desgraçado. Ele devia estar sofrendo de consciência pesada ou talvez tivesse dito a verdade. E, se disse, quem teria provocado a queda do pai? Sentiu-se desconfortável com esta questão. Já tinha pensado nisso antes, no dia do enterro, quando o Sr. Farrow e o Sr. Dolan mostraram estranheza pelo fato de o pai ter morrido daquela maneira, quando nunca sofreram um acidente nas docas. Ela descartou esta conversa e também as suspeitas ridículas, como idiota, produto de mentes tomadas pelo luto. Mas será que eles estavam certos? O que Dave O'Neill quis dizer é que ele não tinha derramado óleo ou que o óleo nunca esteve no chão. Não podia ser a segunda hipótese. Os policiais que investigaram o acidente encontraram resquícios de óleo. O próprio tio Rod viu o relatório e declarou que fazia sentido. O que mais O'Neill afirmou? Tem gente que não quer nem falar comigo. Fiona sentiu que o seu medo era substituído pela raiva. Agora estava mais claro. Alguns operários da doca ficaram com raiva de O'Neill e o culpavam pela morte do pai dela. Estavam virando a cara para eles. Talvez não estivesse nem mesmo encontrando emprego. E ele queria que ela endireitasse as coisas. Queria que ela falasse com os outros que ele não tinha sido culpado, egoísta barato. O pai dela estava morto, a família penando para sobreviver. E tudo o que ele queria era recuperar as boas graças dos companheiros. Ele que se danasse. Como se ela não tivesse outras preocupações, além da maré de azar de Dave O'Neill. Esgueirando-se como uma serpente, dizendo aquelas coisas a respeito do sindicato. Dizendo que ela não devia se sindicalizar. Como se ela tivesse dinheiro para gastar com contribuições. Passou a mão trêmula pela testa e afastou as mechas do cabelo. Sabia que tinha que sair da Barrow Street. Ter fugido de um louco já era o bastante. Ela que não ficaria plantada ali à espera de outro. Ainda estava com raiva e queria comentar o ocorrido para alguém. Charlie saberia o que fazer com O'Neill, mas ficaria uma fera quando soubesse que Fiona pegou um atalho e ela não estava com a mínima disposição para um bate-boca. Não contaria para ninguém. Era melhor esquecer tudo. Pegou a bolsa. Ainda bem que não tinha rolado nada, mas as peras deviam estar machucadas. Retomou a caminhada enquanto apalpava os arenques. Por sorte, eles não estavam esmagados. Quanto mais se aproximava do final da rua, mais ela amaldiçoava O'Neill, prometendo-lhe o troco, caso tivesse o desprazer de revê-lo.